Como ver o campo magnético? Os materiais que você irá precisar são um ímã circular, uma bússola, um pouco de limalha de ferro e uma folha de papel em branco. Como fazer? Fixe o papel na mesa e coloque o ímã sobre ele. Marque o contorno do ímã no papel e evite aproximar materiais metálicos para não se prejudicar nas suas observações. Em seguida, aproxime a bússola do ímã até que ela sofra a ação do campo. Marque a direção da agulha da bússola. Repita esse procedimento em aproximadamente 6 pontos diferentes, procurando atingir toda a área ao redor do ímã. Cubra o ímã com uma folha de papel sulfite e espalhe sobre ela um pouco de limalha de ferro. A limalha deve ser espalhada uniformemente sobre o papel. Esperamos que ao jogar a limalha de ferro por cima da folha em branco, ela irá formar algum desenho inesperado. Força magnética e rotação. Da mesma forma como o campo magnético uniforme interage com o condutor retilíneo, pode interagir com o condutor em forma de espira retangular percorrido por corrente. Se esta espira tiver condições de girar livremente, a força magnética que é perpendicular ao sentido da corrente e ao campo magnético causará rotação. À medida que a espira gira, a intensidade da força que atua em sentido vertical, que é responsável pelo giro, diminui de modo que quando a espira tiver girado 90 graus, não haverá Fm, causando um giro, fazendo com que as forças de cada lado do braço da alavanca entrem em equilíbrio. No entanto, o movimento da espira continua devido à inércia, fazendo com que esta avance contra as forças Fm. Com isso, o movimento segue até as forças Fm, o anulem e volta a gira no sentido contrário, passando a exercer um movimento oscilatório. Explicação microscópica do magnetismo dos ímãs. Magnetismo se define como a capacidade de atração em ímãs, ou seja, a capacidade que um objeto possui de atrair outros objetos. Um ímã pequeno e leve se encontra no ponteiro das bússolas. Este ímã estabelece ao seu redor um campo magnético e está equilibrado sobre um ponto que funciona como pivô, sem atrito e de fácil movimento. Quando o ímã é situado em um campo de outro ímã, esse tende a se alinhar ao campo de referência. A Terra possui um campo magnético que funciona como referencial para o funcionamento da bússola. Magnetismo. São materiais que, se colocados na presença de um campo magnético, têm seus ímãs elementares ocientados, no sentido contrário ao sentido do campo magnético aplicado. Assim, estabelece um campo magnético na substância que possui sentido contrário ao campo aplicado. Os materiais diamagnéticos são cristal de bismuto e um material diamagnético. Paramagnetismo. São materiais que possuem elétrons desemparelhados e que, na presença de um campo magnético, aliam-se fazendo surgir um ímã que tem a capacidade de provocar um leve aumento na intensidade do valor do campo magnético em um ponto qualquer. Esses materiais são fracamente atraídos pelos ímãs. Os materiais são o alumínio, o magnésio, o sulfato de cobre, etc. Ferromagnetismo é o mecanismo básico pelo qual certos materiais, como o ferro, formam ímãs permanentes ou são atraídos por ímãs. Na física, vários tipos diferentes de magnetismo são distinguidos. A gravação magnética de informações. A gravação magnética é a espinha da tecnologia da era eletrônica. É um modo básico de armazenamento permanente de informações. No mundo do áudio, a fita magnética no formato de cassetes compactos era uma forma popular de distribuir músicas. O que imaginávamos foi basicamente o que aconteceu, pois, ao jogar a limalha de ferro sobre a folha de papel em branco, ela formou um contorno e ainda desenhos em cima do ímã.